Acompanhamos ao longo desta semana um vai e vem de ações dos bancos com crises anunciadas. Essa semana especificamente ouvimos muito do Credit Suisse, mas também houve toda uma crise anunciada em bancos no Silicon Valley e, claro, os ouvintes aqui da Band News FM com muitas dúvidas. Gente, será que 2008 está se repetindo? O que está acontecendo? Para ajudar aqui eu e a Natália Pazzi a conduzir essa entrevista, a informar os nossos ouvintes, está conosco a professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, que é maravilhosa, porque ela sempre ajuda a traduzir o economês para a gente por aqui. Professora, bom dia, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Ellen, bom dia, Natália, bom dia a todo mundo que está com a gente nessa manhã aqui na Band News. É um prazer conversar com vocês. Bom, professor, então eu vou começar bem deste comecinho, que é o que dá o nó na cabeça dos ouvintes. Quando a gente ouve falar numa crise nos bancos do Silicon Valley, numa crise no Credit Suisse, obviamente 2008 volta para nossa mente. A gente está falando de um revival de 2008 ou esse momento é diferente e por quê? Eu não acho que a gente esteja falando exatamente de reviver, né? De ter um novo episódio parecido com 2008. É um momento diferente. Não é um momento que nós gostaríamos de estar vivendo, mas é um momento um tanto diferente. Até porque o que a gente vê agora são alguns movimentos, né? E aí a gente já começa a entrar no porquê é diferente. A gente começa a ver agora alguns problemas de gestão. E isso é bem complicado, a gente está falando aí de 2023, vários bancos, inclusive, com inteligência artificial ajudando aí na sua condução, mas a gente, infelizmente, ainda vê problemas de gestão que estão interferindo aí na vida desses bancos e, naturalmente, dessas economias. Né? A gente está, você mencionou o caso do Credit Suisse, é um caso já antigo, né? Então, os problemas do Credit Suisse não aparecem agora, né? Um problema de concessão de crédito bem feita de uma forma bem estranha, né? De uma forma não tão adequada, que hoje fazem com que o banco tenha aí inúmeros clientes, números não, mas alguns clientes importantes, né, que deixaram de fazer o pagamento aí das suas dívidas. Isso comprometeu bastante a saúde financeira do banco. E no caso do Silicon Valley, é um banco relativamente pequeno, que tem uma gestão muito primária, né? Você usou muito essa palavra essa semana, uma gestão muito simples, pouco, talvez, profissional em alguns aspectos, que também criou aí uma percepção de que o problema possa ser um pouco maior, não porque esse banco em específico tem uma participação muito grande dentro da economia, mas pode ser maior porque a gente tem medo que outros bancos tenham exatamente o mesmo tipo de gestão. Agora, é um cenário um pouco distinto, né? A gente está falando, por enquanto, de alguns casos isolados, mas a gente ainda não está falando de um efeito em massa, de um efeito em cadeia. Por isso que, nesse momento, é difícil dizer que a gente caminha para um novo episódio, para uma crise muito parecida com 2008. É natural que isso venha na nossa cabeça, porque, enfim, começou lá fora, né? Foi um banco que começou a dar um problema, mas naquele caso a gente tinha todos os bancos com rotinas e ações muito parecidas, e todos eles muito, muito intercalados, muito ligados. Hoje, nesse momento, o que a gente vê são problemas pontuais. Vale também lembrar que, nesse momento, o socorro, especialmente para o Credit Suisse, que acho que nessa história o mais pesado e mais importante, o socorro está vindo rápido. Então, isso é importante também. Esse socorro mais rápido possibilita que a gente tenha aí um efeito sistêmico, que é esse efeito que se espalha pela economia como um todo e vai se espalhando fora das fronteiras, inclusive, do país onde o problema acontece. Esse risco sistêmico fica muito menor e ele fica um pouco mais contido, né, mais isolado. Agora, a gente vai precisar realmente ver se outros bancos não começam a sinalizar os mesmos problemas, porque aí sim a gente pode estar desenhando um cenário parecido e mais próximo de 2008. Professora, uma outra questão, e aí eu acho que aqui no Brasil a gente tem um pensamento muito recorrente, que é assim, mas precisa socorrer o Credit Suisse?
né? Muita gente vem e faz esse questionamento, mas por que vai socorrer o Credit Suisse? Lá como se socorreu Lehman Brothers, por que faz esse socorro? Por que faz esse socorro? Olha, é importante sim que esse socorro aconteça. E a gente não está dizendo que bancos centrais e governos precisam sempre resolver os problemas que a iniciativa privada cria, né? A gente às vezes tem essa percepção de que o governo e a iniciativa privada são amigos dessas instituições, então correm para ajudá-las, então elas não têm que ter responsabilidade alguma no seu dia a dia, literalmente na gestão que é feita da empresa. Na verdade, não é isso. O que acontece é que se você deixa uma economia sofrer os efeitos de um banco muito grande que começa a dar sinais de problema, como é o caso nessa história do Credit Suisse em específico, o que acontece é que você espalha esse efeito para a economia como um todo. O que o governo não quer, o que o Banco Central dessas economias não deseja, é que esse efeito crie uma reação em cadeia. Então, os bancos, né, e essa é uma parte importante dessa história e da condução bancária no mundo inteiro, os bancos eles têm ativos uns dos outros. Então, certamente outros bancos têm ativos do Credit Suisse, emprestam dinheiro para o Credit Suisse, pegaram emprestado em algum momento do Credit Suisse. Então, o sistema bancário ele é uma grande teia, toda intercalada, cheia de conexões entre diversos bancos que criam esse suporte para o sistema monetário, para o sistema financeiro, que é onde o dinheiro vai circular, onde o governo vai conseguir fazer suas políticas monetárias, vai conseguir estimular a economia. Quando você quebra um dos fios dessa teia, o que vai acontecer é que a teia inteira balança. É muito natural, você tem inúmeros fios suportando, a teia vai balançar, essa rede vai acabar sofrendo algum impacto. E quanto mais importante for esse fio, maior é o impacto, maior é o abalo, que vai poder fazer com que outros bancos também comecem a ter problemas e espalhem esse problema pela economia. E a gente não quer isso. A gente sabe que quando acontecem crises como essa, o que acontece hoje no Credit Suisse, sem um socorro adequado, você contamina o sistema inteiro antes mesmo de uma eventual quebradeira com expectativas muito negativas. E isso faz as pessoas pararem de consumir, faz a produção se reduzir. Então você acaba tendo uma antecipação de um resultado antes mesmo dele acontecer. Então o governo e o Banco Central vão nesse momento estancar esse tipo de problema para evitar essa reação em cadeia. Para o Brasil em específico e os outros países, esse socorro rápido também é muito importante. Não somos nós que estamos fazendo esse socorro, mas ele é fundamental, porque quanto mais rápido você segura a situação lá fora, você também evita que ela entre aqui e faça exatamente o mesmo efeito com os bancos daqui. Então, o socorro precisa ser rápido. É óbvio que agora todas as ações de reestruturação vão acontecer, os responsáveis acabam sendo colocados aí em xeque-mate para que resolvam a situação, vão ter que reparar o governo e o Banco Central na medida como for entendido que se deve, mas o socorro tem que vir, faz parte do jogo nesse caso, e que bom que é assim, né? Juliana, Natália aqui de Brasília, obrigada pela entrevista. Eu queria puxar essa situação internacional um pouco mais aqui para o Brasil. Você estava falando sobre a importância de uma solução rápida, até para não ter um impacto internacional, de ter esse reflexo em mais países. E puxando aqui para o Brasil, qual que é o impacto dessa crise pode ter? O que a gente pode temer em relação, por exemplo, ao Ibovespa aqui no país? Natália, bom dia. Aqui a gente pode ter sim efeitos, a gente na verdade já andou vendo alguns durante essa semana, né? O efeito imediato é um aumento do risco, né? Mundo afora, os países ficaram mais arriscados, porque se começou a colocar dentro da conta um risco que pode ser sistêmico. É esse risco que se espalha para a economia como um todo, pega todo mundo. Então, esse risco ele é considerado
importantíssimo, inclusive, a partir do momento em que você pode ter um problema lá fora que desencadeie um problema que se espalha por toda a economia, que inclusive por setores que não são diretamente ligados ao setor bancário, né? Então você pode ter redução de crédito, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece. Então, nesse cenário, o efeito aqui já andou acontecendo. Acho que existe um efeito inicial um pouco, que a gente às vezes considera um pouco exagerado, mas que na verdade reflete o humor desse mercado. Logo que aconteceu o ocorrido com o Credit Suisse, né, de sair, né, e aqui a gente sabe, como eu mencionei, que o problema não acontece agora, ele já vem com uma questão de gestão complicada, mas o fato dessa semana, né, do Banco Saudita primeiro anunciar que tiraria todos os aportes, fez com que a Bolsa aqui tivesse aí um abalo interessante, né, refletindo justamente esse medo que dentro de um cenário doméstico que não é confortável, a gente também tivesse um problema externo que colocasse aí um porém a mais nessa história. Agora, o que a gente também tem que ponderar é que a partir do momento em que o problema fica mais conhecido, que a gente começa a entender melhor as causas e que a gente começa a enxergar movimentações, essa grande incerteza que joga a Bolsa muito para baixo aqui e mundo afora, ela começa a ficar menor. Isso não significa que a situação está resolvida, mas a incerteza, os elementos desconhecidos começam a ficar muito menores frente aos elementos conhecidos. É melhor se enfrentar um inimigo que se conhece e não aquele que você não conhece. Então, no geral, as oscilações em bolsa, elas tendem a ser um pouco menores se nós tivermos com uma clareza e uma transparência maior do problema. Agora, é óbvio que se o problema começa a se aprofundar, a gente certamente vai, né, se a realidade é pior do que aquilo que a gente espera, a gente vai ver efeitos cada vez mais negativos. Muito provavelmente, Natália, para as próximas semanas, a gente começa a ter clarezas maiores sobre esse problema, sobre o desdobramento dele, sobre o desdobramento do caso do Silicon Valley, e a gente começa a ter, então, uma transparência maior de quais são realmente os problemas e o tamanho deles. Isso deve fazer a Bolsa ficar um pouco mais estável. Então, a não ser que apareça um grande factual, uma coisa muito diferente, que a gente veja grandes oscilações, nesse caso, nesses dois bancos, a gente deve ter aí uma bolsa um pouco mais estável, mas é óbvio, sofrendo as oscilações, caso aí a gente comece a perceber que a realidade é um pouco mais dura do que a gente esperava.